eu estou recebendo uma querida, uma baita de uma profissional, ela que é coach, ela está se formando bacharel em psicologia, é especialista em produtividade, inclusive já esteve comigo aqui na Rede TV conversando sobre isso em algumas das edições no Empreendedorismo na Real, lá no programa da querida Dayana Del Pupo. E agora ela que também é especialista em autoestima, Maria Fernanda Lima. Ufa! Falei tudo? Falou. Tudo. Muito? Quase tudo. Tá faltando agora escritora. Uma surpresa, né? Ela que participou agora do lançamento da sua primeira obra como coautora. Nós vamos falar mais sobre isso. Maria Fernanda, muito obrigada pela sua presença, por poder dividir conosco aqui esse assunto que é tão importante para nós mulheres que empreendemos, que é a autoestima. Muito obrigada pela sua presença. Você sabe que é um prazer sempre estar aqui com você. Já participei de outras edições, eu amo compartilhar, principalmente sobre comportamento humano, mas hoje, em especial, nós vamos falar sobre autoestima. E hoje, um dia muito especial, que é o Dia das Mães, o dia separado para comemorar o Dia das Mães. Você que é mãe, eu também sou mãe, nós sabemos que é um tema que precisamos tratar com muito carinho, né? O cuidado da nossa autoestima. E eu gostaria de iniciar, Maria Fernanda, perguntando o seguinte: como é que a autoestima, em específico, né, a questão da autoestima baixa, pode influenciar na vida de uma mulher que é mãe e empreende? Então, a autoestima, ela vai falar pra gente sobre a nossa percepção sobre nós e como nós nos tratamos. E aí, quando a gente pensa que, como mãe, nós temos nós temos multipapéis, mães, empreendedoras, para quem é empreendedor, a gente é filha, universitária, que nem eu, profissional, enfim. A gente acaba precisando dar conta de tudo isso. E como que eu percebo o quanto que a baixa autoestima está me influenciando? Quando eu começo a me criticar, quando eu começo a me julgar, quando eu começo a entender que os outros têm mais prioridades do que eu. Então aí eu vou percebendo que isso vai minando de alguma forma o nosso ser mãe, o nosso ser empreendedora, a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Então a gente precisa estar muito em atenção aos sintomas que a baixa autoestima mostra pra gente. Certo, então essa lista que você trouxe são alguns dos principais sintomas de uma mulher com baixa autoestima. E claro, isso traz aí ao longo prazo, às vezes nem é tão longo assim, algumas consequências. Então fala pra gente quais são as consequências caso eu não cuide da questão da autoestima baixa. Então, o que a gente precisa entender que é um contexto, né? Que a gente vive um contexto, que a gente é um ser social, que a gente precisa ser estimado, que nós também precisamos nos autoestimar, só que a gente não aprendeu. Então, muitas vezes nós passamos uma vida esperando valorização, aceitação do outro. E o quanto que isso acaba minando a nossa vida, por quê? Porque quando a gente está como num papel de mãe, a gente precisa desempenhar várias funções ali. E quando a gente tem, aqui a gente fala muito sobre o empreendedorismo, tem mais esse papel de empreendedora, nós acabamos nos cobrando demais se falta tempo de qualidade de alguma forma, principalmente para a nossa família. Então a gente precisa se atentar aos nossos valores inegociáveis, senão a gente começa a se julgar, a gente começa a se criticar quanto mãe, começa a se criticar quanto profissional, começa a se desvalorizar, muitas vezes se inferiorizar. E o que acaba acontecendo demais, e aí você me valida também sobre isso, é se comparar. Mas você se comparar com o outro, normalmente você se compara, né? Compara o seu bastidor com o palco do outro. E aí você se sente insuficiente, você acha que não vai dar conta, que você não é boa, né? Em nenhum dos seus papéis. E o quanto que isso acaba prejudicando a gente em todas as esferas, até mesmo para quem é casado, no seu relacionamento, isso é amplo, acaba muitas vezes influenciando na sua autoconfiança. E aí o que acontece? Você se sente também insuficiente para realizar. E são duas coisas completamente diferentes, né? A autoconfiança é o que você
percebe a respeito das suas capacidades, e a autoestima é o que você percebe a respeito de você, é o como você se trata e você se vê. E essa questão da comparação que você falou é algo que é muito forte hoje em dia, principalmente por conta das mídias sociais. Eu percebo que isso é muito forte, porque nas mídias sociais, no seu perfil de rede social, ninguém mostra o que é ruim. Tá sempre tudo maravilhoso. Então, a pessoa que tem ali um problema com a autoestima e que acaba entrando nesse ciclo de estar se comparando com o outro, ela se depara ali com vários cenários que são incríveis, que é o que está sendo mostrado na mídia social, e ela se sente mal por aquilo. Não é isso, Maria Fernanda? Como é que você vê isso? Então, as redes sociais, ela veio para mostrar o nosso perfeito, né? Ali você mostra aquilo que você quer que o outro veja. Então, quando você se compara com isso, você, na verdade, não está vendo a essência. Você nega quem você é. Na verdade, quando a gente se compara com outra pessoa, você nega quem você é, aquilo que você tem de valor, as suas potências, sabe? E o quanto que isso reflete até mesmo na sua relação com a sua família. A gente está falando hoje das mães. A nossa baixa autoestima reflete nos nossos filhos, porque nós que ensinamos a eles, nós somos a rede de apoio deles, nós somos o social deles, e se isso está abalado em mim, você vê como reverbera em todas as minhas áreas, até mesmo como profissional. Porque quantas vezes a pessoa se olha e coloca em dúvida, né? A baixa autoestima dela está tão, assim, atrapalhando tanto a vida dela, que ela coloca em dúvida os próprios sonhos dela. Por ela não se achar suficiente, por ela não achar que ela é capaz de realizar algo, mesmo sabendo ou mesmo tendo evidências para isso. Então a gente precisa ficar atenta, porque senão eu não consigo encontrar motivos para me admirar, para gostar de mim. Aí eu estou falando do amor próprio. Então, olha o quanto que é amplo, não é algo tão simples, é complexo, mas precisa dar atenção. E é interessante que às vezes as pessoas olham e entendem que uma pessoa com baixa autoestima é aquela pessoa muito sensível, aquela pessoa talvez que passa uma vulnerabilidade, mas não, existe também uma supermulher, aquela que carrega o mundo nas costas, que precisa fazer, mas quando ela chega em casa, só ela sabe o quanto que ela se pune e se critica, porque ela mesmo assim acha que não é suficiente. Então a gente tem dois extremos, né? Uma muito e uma pouco, uma com baixa autoestima. Eu preciso estar no equilíbrio, eu preciso entender que eu sim preciso das pessoas, que tá tudo bem eu não ser forte o tempo todo, posso sim mostrar minha vulnerabilidade, porque isso me faz humana. Bom, então me faz lembrar, inclusive, uma frase da minha avó, né? Que tudo demais faz mal. Então a autoestima, seja ela baixa ou seja ela altíssima, não é bom. Precisa ter um equilíbrio, certo? Maria Fernanda, então, o que pode ser feito? Como essa mulher pode trabalhar no seu emocional para ter uma autoestima saudável? Conta pra gente. Eu só quero dar um passo para trás, porque a gente vive numa sociedade em que você precisa desempenhar a sua melhor versão. E aí, será que nós estamos sempre nessa melhor versão? Normalmente eu rejeito a minha vida, por quê? Porque a gente está em altos e baixos, né? O equilíbrio, ele não existe. A gente vive num equilíbrio e desequilíbrio. Então, eu preciso entender que muitas vezes eu idealizo uma versão minha irreal. E eu nunca vou chegar até ela. Então, o que eu sugiro? Deixa essa versão ir. Começa a entender quem você é. Eu sei que é uma pergunta difícil, que a humanidade tem uma dificuldade muito grande de olhar para si mesmo e falar quem eu sou, quais são as minhas potências, o que eu tenho de fortaleza. Mas é isso que vai te ajudar a reverberar a sua essência. Você olhar para você, se aceitar como você é. Você entender e perceber o que você tem de bom, o que você faz de bom, e parar de dar o foco naquela sua versão que ela existe, que talvez você não conquistou aquilo que você queria. Muitas pessoas olham o fracasso, né? Entendem o fracasso como algo que ela tentou fazer e não conseguiu. Tire aprendizados disso. Pegue essa versão que você tem, né, e dá foco naquilo que você fez de melhor. Olha você como mãe, tudo aquilo que você acertou.
Olha a sua jornada no empreendedorismo, no teu negócio e tudo aquilo que você acertou. Pega essa versão e potencializa. E mais, eu vou falar para você, escolha todos os dias se amar. Acorde todos os dias e se conecte com essa versão que é você de verdade, que reverbera a sua essência, que mostra verdadeiramente a tua natureza e não aquela identidade talvez que você forjou para ser quem os outros querem que você seja. Profundo. E tema, inclusive, do livro que Maria Fernanda participou como coautora, Mulheres que se amam. Elas transformaram suas vidas quando decidiram se amar e confiar em si mesmas. Maria Fernanda, fala um pouquinho pra gente sobre o seu livro, né? Sobre o livro que você participou. Qual foi a sua participação nesse livro? Conta pra gente. Então, esse livro ele foi inspirado em 30 mulheres que são especialistas em autoestima e autoconfiança, e elas trouxeram histórias de superação e mostraram o quanto que quando você se ama e quando você se aceita e se valoriza, tudo muda na sua vida. Então, nós trouxemos histórias de superação que talvez virem inspiração para você entender que são 30 histórias dizendo sim, é possível que você passe por esse caos, passe por esse momento e que vai dar certo. Que existe um passo a passo, que pessoas trilharam isso e nós trazemos isso de uma forma muito bacana, numa leitura muito gostosa. Ou seja, você pode até fazer um devocional aí, uma história de superação por dia. Então, em 30 dias você lê o livro e tenho certeza que você vai terminar essa leitura diferente da forma com que você começou a ler. Maria Fernanda, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. E você que gostaria de adquirir um exemplar, eu já garanti o meu, mas você que quer garantir o seu exemplar, nós vamos deixar aqui no rodapé os contatos da Maria Fernanda. Siga a Maria Fernanda também ali no Instagram, nas redes sociais, porque diariamente ela deixa ali uma pílula de motivação, de conhecimento. É uma delícia acompanhar a Maria Fernanda nas redes sociais. Não deixe de acompanhar. Maria Fernanda, deixa um recadinho também, já que hoje é Dia das Mães, deixa um recadinho para as mamães e para sua mamãe também. Ai, que coisa linda, mãe! Olha, valorize o tempo que você tem com seus filhos. Ele não volta atrás. Então, tenha tempo de qualidade, esteja 100% com eles em todos os momentos que você tiver oportunidade de mostrar, né, o seu tempo com eles. Diga, eu te amo, olha no olhinho deles e diga, eu te amo, você é importante para mim, que isso vai fazer uma grande diferença, vai criar memórias assim, incríveis para eles lembrarem todo o resto da sua vida. E claro que eu vou deixar aqui o meu amor intenso e profundo e absurdo pelo Henrique e pela Heloísa. Amo vocês de todo o meu coração e quero abrir um parêntese também para minha mãe que está lá em Santos, em São Paulo. Eu quero dizer que eu te amo e que você é parte da minha história. Que lindo, Maria Fernanda, parabéns pelo seu dia, Deus te abençoe e que você continue sendo esse instrumento para abençoar vidas. Muito obrigada mais uma vez.